Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Cristo, Pai amado, Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, estudando a Sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor continue, Pai, nos conduzindo, nos ensinando, Pai, que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Pai, termos a compreensão, Pai, adequada, Senhor, de como, Pai, fazemos o Seu mover, Senhor Jesus Cristo, sermos utilizados por Ti, Pai. Continue, Pai, nos afiando, Senhor, lapidando, Senhor, cada um de nós, Senhor. Use-nos, Pai, como seu instrumento, Senhor Jesus Cristo, para aquilo que o Senhor quer, Pai. Obrigado, Pai. Que a sua palavra, Pai, continue cada vez mais entrando nos nossos corações, Senhor, que nós possamos cada vez mais, Pai, ter o entendimento necessário, Pai, do falar, do calar, do mover, das nossas atitudes, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser cada vez mais sal nessa terra, Senhor, que possamos brilhar, Pai, por onde nós passarmos, Senhor Jesus. Precisamos andar em humildade, Pai, no entendimento necessário, Pai, do que fazer, de como proceder, Pai, em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, em tudo que nós falamos, Pai. Obrigado, Senhor. Que eu continue cuidando da nossa família, Pai, das pessoas que a gente ama, Senhor. Tocando os corações das pessoas, Pai, que precisam ser tocadas, Senhor. Trazendo o entendimento necessário, Pai, fazendo o seu mover, Pai. Que não é pela força, Senhor, não é pelo poder, mas é pelo seu Espírito, Senhor. Que o seu Espírito, Pai, faça o mover necessário, Pai, no coração das pessoas e traga o entendimento, Pai. Traga o entendimento, Pai. Faça o mover, Pai, no solo, no coração dessas pessoas, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Fique conosco, Pai. Que nós possamos ter a dose necessária do dia de hoje, Senhor. Amém. Amém. Olha aí pra gente, dona Lucinha. Posso ler? Jesus retira-se para Nazaré, é o título que tem aqui na minha versão. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Pronto. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Faz lembrar aqui desse trecho aqui, engraçado, né? Tá falando de algo parecido agora há pouco. A gente tem muita dificuldade de mudar, né, para as pessoas que a gente está
perto, né? Que a gente conviveu, convive a vida inteira, né? As pessoas conhecem a gente a vida inteira, e quando de repente as pessoas olham pra gente transformado, né? Fala, meu, como assim? Quem é você, né? Assim, e Jesus ali, né? Naquela caminhada dele, as pessoas olhavam para ele e falavam, mas espera aí, esse aqui não era o carpinteiro, né? Não era aquele ali que a gente viu aquele dia ali, agora está aqui fazendo milagre, fazendo isso, fazendo aquilo, né? E fazendo um paralelo, né, pra gente, mas não era aquele cara ali que estava, né? Fazendo todos aqueles pecados ali que a gente via, né? E agora aqui está falando, né, da palavra de Deus. Como assim, né? Não estou entendendo, né? Quem é você, né? Mas a coisa que eu tiro desse texto aqui é que assim, porém Jesus lhe disse, né? Não há profeta sem honra, né? Senão na sua terra, entre os parentes e na sua casa. Jesus ó, não pôde fazer ali nenhum milagre, né? Senão, né, curar uns poucos enfermos, né? Impondo-lhe as mãos, né? Assim, ele não pôde fazer muita coisa, ele só pode curar alguns enfermos, né? Só alguns milagres, ele não pode fazer todos os milagres, só alguns, só assim, só um pouquinho, né? Só curou alguns enfermos, né? Como se não fosse nada, né? E o poder de Jesus ali, né? Mas aqui mesmo ele já vem falando, né, que nós teremos dificuldades da nossa casa, né? Nós teremos dificuldades, né, nos ambientes onde a gente cresceu, a gente convivia, né? Então, ele já a gente vê, né, tem uma passagem lá que diz, né, que pai vai lutar com espada com nora, né? E a sogra vai lutar com espada também com o genro. Então, assim, e aquilo foi a primeira passagem para mim, acho que quando eu entrei no primeiro devocional, que mais me chamou a atenção, porque foi justamente assim, como assim vai lutar com espada, né? E eu não sabia ainda o que que era espada, né? E hoje eu sei que né, a gente sabe que a espada é a palavra de Deus, né? Então, a própria palavra de Deus confrontando um com o outro, né? Então, fazendo com que, trazendo, né, essas inquietações, né? Essas inquietações nos ambientes onde a gente está, né? E que nós teremos realmente essa dificuldade de fazer, de ser usado como uma ferramenta de transformação, né? Porque a gente não faz nada, né? A gente faz o Espírito Santo, né? Nós sermos utilizados como, né, como uma ferramenta para a transformação nos ambientes onde nós estamos. E principalmente nos ambientes onde as pessoas nos conhecem, né? Porque é muito mais fácil eu pedir conselho para um desconhecido, né? E ele vir e se mostrar como uma autoridade, do que alguém dentro de casa, né? Do que alguém que eu já conheço, né? Então, toda aquela pré-julgamento, né, que a gente tem das pessoas, né? Infelizmente, ela se instala, né? Então, as pessoas têm essa resistência maior. Então, quando eles viam Jesus ali fazendo aquele mover ali, olhavam para Jesus e falavam, mas quem é esse, né? Esse aqui estava aqui esses dias aí. Pô, esse aí, cara aí não é ninguém, né? Não é nada, né? Então, e aí, assim, a palavra aqui traz algo muito forte, né? Porque, assim, olha, ele não pode fazer muita coisa, não, só curar, né? Só curar alguns doentes, né? E aí ele foi embora. Só curar alguns doentes e depois ele foi embora, né? E fala aqui também, né? Eu acho que aqui já logo na próxima, né? No próximo trecho, né? Justamente sobre sacudir os pés e ir embora, né? E como é difícil, né? A gente, nos nossos ambientes, né? Das pessoas que a gente mais ama, a gente bater os pés, sacudir o pó, né? E ir embora, né? Mas acho que a palavra diz que a gente tem que descansar no Senhor, né? E continuar orando, né? E deixar Ele agir, né? Deixar Ele agir. Isso é algo muito, muito forte. Muito forte. Você é, passar por essas situações, assim como é, né? Como você realmente olhar para uma pessoa e movido pela incredulidade, pela resistência, né, pela dificuldade né, do entendimento, pelos preconceitos, que nós, como os cristãos, temos a responsabilidade sobre isso também, né, como a gente estava falando há pouco, né, o nosso agir, o nosso se portar, né,
dentro dos ambientes onde as pessoas são incrédulas, porque uma coisa é a gente estar num ambiente como esse, falando, né, da palavra, falando de Cristo, né? E outra coisa é a gente estar num ambiente onde as pessoas são incrédulas. Então, assim, qual é a palavra correta, né? Qual é o mover, quando, né, eu devo me calar, quando eu devo falar, qual o comportamento do cristão, né? Para que a Pois é, gente Fábio. não tenha que realmente, né, sacudir os pés e ir embora, né? Mas que a gente possa realmente fazer o mover de uma maneira correta, né? Desculpa, seu Márcio. Essa palavra aí que você leu, que nós estamos lendo aqui hoje, já dá um pedacinho do que você está vivendo, né? Entre os seus familiares. Então, não se preocupa, não. Faz parte, a dona Lucinha leu aí umas partes muito interessantes que respondem o mover que você está vivendo ultimamente. Eu tenho mais uma aqui para você. Está no Salmo capítulo 1. Fala assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você, meu jovem, hoje, eu falo jovem porque eu sou um pouquinho mais velho que você, só um pouquinho, viu? Você hoje é um servo do Deus Altíssimo, varão. Você não tem prazer mais de estar na roda dos escarnecedores. Você não tem mais prazer, né? Você não está mais, não se envolve mais com as coisas desse mundo. Então você não tinha prazer de tomar cerveja com eles, de bater papo com eles, de ir para a roda deles. E eles mesmo sabendo que você hoje é uma pessoa diferente, eles nem te convidaram. Eles já separou você. Por quê? Porque Deus colocou uma redoma em você, varão. Já está livrando você. E você não tem mais esse prazer de sentar com eles. Porque se você for sentar com eles, você precisa ter muito discernimento. Se você abrir a boca para falar de Jesus, os caras vão te repelir. Eles vão jogar o seu passado no seu rosto, entendeu? Vão te debochar. Então deixa eles lá de fora, começar a ver. Deus vai mostrar para ele a diferença do pecador e do ímpio, do cristão para o pecador. Eles vão observar pela sua maneira de se comportar, de agir, a sua calma, a sua tranquilidade, entendeu? Não se preocupa não, porque hoje o teu prazer está na lei do Senhor. E eu sei que você medita nela de dia e de noite. Então, você está encaixado aqui no Salmo 1. Então, para você serve isso. Pois será como árvore plantada ao ribeiro das águas, é o seu tempo dá fruto, estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Fica tranquilo, fica tranquilo. Amém. Meu James? Fica tranquilo. É isso aí. É isso Não aí. tem do que se preocupar, varão. Se liga nas coisas do alto, busca as coisas lá de cima. Deixa eles que Deus, todos nós temos, vai ter um tempo para eles também. Porque eu me lembro que quando eu trabalhava na Singer, e os irmãos trabalhavam lá também, e não era um nem dois, eram muitos. E eles tentavam de todo jeito me levar para a igreja, e falava de Jesus, e contava os testemunhos, mas eu não estava nem aí com eles. Eu seguia meu caminho errado, levando porrada aqui, dando porrada ali. Meu prazer era dar um tombo em um, dar um chapéu no outro, sabe? Eu vivia naquela turbulência. Ah, rapaz, como é que pode aí? Eu vejo assim, eu sei que é. Eu vim de lá, pô, eu vim de lá, eu vim de lá. Mas no fundo, quando eu parava para pensar, quando eu via as coisas
olhava e falava, um dia eu vou ser igual aqueles crentes ali. Desde novinho, eu vi meus vizinhos lá, que tinha os vizinhos lá que era crente. Eles não brincavam com a gente, eles não tinham ideia com a gente. Domingo de manhã saía todo mundo vestidinho de gravata, tudo ajeitadinho, as roupinhas diferentes, ia para a igreja. Não via ele nas ruas, ele não brincava com nós, cabelos compridos, as irmãs dele não cortavam o cabelo, nem a mãe. Eles eram dentro da casa deles, para a igreja, e da igreja para dentro de casa. Eles não se envolviam conosco. Era um povo diferenciado mesmo. Isso foi em 1970, 1968, sabe? E eu começava a perceber que o povo era diferenciado, é um povo separado. E hoje eu começo a olhar e ver que hoje eu sou uma pessoa também diferente. Eu não tenho amizade com, com as pessoas do mundo. Eu passo em frente ao boteco e cumprimento as pessoas, porque eu conheço eles, mas eu não vou lá para o boteco, que eles ficam lá o dia inteiro jogando dominó, jogando baralho, bebendo, e, sabe? Eu faço isso. Eu estou cuidando da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, das galinhas, dos patos. Vou para a igreja. Eu só saio de casa para ir para a igreja. Então, você acha que isso não incomoda eles? Às vezes não, porque eles não estão nem aí comigo. Mas também eles não mexem comigo. Eles me respeitam. E eles sabem que não podem mexer comigo. Que ai daquele que mexe com o crente. É como mexer com a mina dos olhos de Deus. Sabia? A mina dos olhos. Você já reparou que você não consegue colocar a mão nos seus olhos sem piscar, sem fechar o olho? A primeira coisa que você faz quando vê alguma coisa na direção do seu olho é você fechar o olho. Você, eu, nós somos a mina dos olhos de Deus. Qualquer coisa ruim que venha se aproximar de nós, imediatamente Deus fecha o olho assim, como se estivesse nos protegendo. Então, varão, você é outro naipe. Ó, fique em paz. Não se preocupa não. Só ora. Só ora. E aqui está. Jesus mesmo teve problema com a família. Eles não podem nem fazer milagre lá. Por quê? Porque o pessoal falava, você é irmão de Pedro, Maria, José, as suas irmãs aqui, o seu pai, carpinteiro, sua mãe, sabe? Esfregava na cara. É a mesma coisa se a gente dentro de casa. Às vezes, porque a gente faz alguma coisa errada ou fazia, as pessoas vêm atirar na nossa cara o que a gente fazia. Mas eles não percebem, eles não conhecem a palavra, não sabem que houve uma mudança, que nós nascemos de novo, somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas eram se passarem, tudo está se fazendo novo na nossa vida. Então, nós já somos salvos para viver eternamente na glória com Jesus. Então, amado, não se preocupa não. Vamos tocar o barco para frente, né? E aquilo que Jesus falou aqui, ó. Não há profeta, Senhor, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E ali ele não podia fazer nada, porque as pessoas não acreditavam. E se você não acreditar, meu irmão, as coisas não acontecem. Você tem que acreditar. Todos os milagres que Jesus fez, quase todos, eu não vou dizer todos, porque aqui mesmo fala que alguns aqui que ele fez na casa dele, ali na região dele ali, ele teve que impor as mãos. Ele teve que impor as mãos. Mas os milagres lá fora, onde não conheciam ele, foi pela fé, pelo amor e pela fé. As pessoas se aproximavam de Jesus pela fé. Então eu creio que se aproximar dele, se eu for lá encontrar com ele, ele vai fazer diferença. Ele vai fazer diferença. O fez, né? Com aquela mulher do fluxo de sangue que a gente comentou. Meu Deus do céu.
Eu não posso deixar de lembrar aquela mulher. Aquela mulher, ela tinha um problema muito sério, e todos os problemas que eu vi aqui, o problema dela era o mais sério. Porque nós sabemos, na Bíblia fala que a mulher, quando ela está naqueles dias, ela é separada, ela está imunda, entendeu? E aquela mulher vivia assim, coitada. Há 12 anos no fluxo de sangue, ela era imunda, ela não podia de forma nenhuma se aproximar de Jesus, ela não podia entrar no meio da população de forma nenhuma, porque ela era imunda. Mas ela precisava, e ela chorava. E ela falou: não, eu preciso. E a multidão em volta, e ela não conseguia se aproximar. E ela escondeu os rostos, o rosto para ninguém reconhecer ela. Até que ela conseguiu tocar na orla do vestido de Jesus. Mas imediatamente Jesus parou e abriu os braços. E, peraí, dá licença, quem me tocou? Olha, uma coisa que me tocou. Deus disse: mestre, tanta gente em volta que o senhor ainda vem perguntar quem tocou, aquele alvoroço. Porque de mim saiu poder, saiu virtude. E aquela mulher caída no chão, naquele momento ela sentiu que algo tremeu no corpo dela, algo mudou ali na hora, ela sentiu. Milagre da fé, a fé, a fé. Nós comentamos isso ontem, se não me falha a memória. Então, meus irmãos, continua firme, Fábio, nessa pegada aí. Continua firme que vai dar tudo certo. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando na sua família. Deus está trabalhando na vida do seu pai e da sua mãe. Tenho certeza que da próxima vez que você vir aqui no Brasil, você vai trazer seu pai aqui em casa. E nós vamos conversar muito, tá? Seu pai vai vir aqui na minha casa. Vou estar orando por isso. Estou profetizando isso na sua vida agora. Seu pai vai vir aqui na minha casa. Vai tomar café comigo, vai ouvir meus testemunhos, vai escrever a minha história. Creia, para a honra e glória do Senhor. Amém? Onde não há fé, não há milagres, né? Mais uma vez, deixa claro aqui esse versículo. Eu percebo que os apóstolos vêm construindo esse entendimento aqui ao longo das Escrituras, né? Para nos mostrar o quão importante é a fé, mostrar quão que eles também falharam na fé, mesmo estando andando ali com Jesus. Às vezes a fé deles era testada, às vezes faltava, e que isso pode acontecer com todos nós, mas que a fé é necessária, é condição para que o milagre aconteça, e não só o milagre, para que tudo aconteça, né? Tudo, tudo. Então, Jesus atendeu a muitos ali de acordo com a fé de cada um. E depois, mais um exemplo de fé aqui, quando Jesus manda os 12 apóstolos, né? E aí eu me lembrei da nossa experiência, Fábio, lá com o Legendários. Eu fiz uma analogia aqui. Jesus, ele deu algumas instruções para os apóstolos. Ele deu a eles uma direção para onde eles iriam, e ele fez uma lista do que levar.
Olha, vocês vão levar apenas isso, isso e isso. E a gente passou por uma experiência muito semelhante, né? Eu não me convém contar aqui, porque faz parte do nosso acordo de confidencialidade nessa experiência, nesse evento. Mas a mesma coisa que aconteceu conosco lá é, é o que aconteceu aqui. Todos esses apóstolos experienciaram milagres na sua trajetória. Eles foram exatamente com o que Jesus disse para eles. E eles voltaram são e salvos, mesmo passando, depois a gente vai ver mais para frente, por lugares assim dificílimos, com pessoas hostis, com inimigos e tudo cooperou para que a vontade de Deus acontecesse. Muitas pessoas foram curadas, muitas se converteram, né? E isso nos ensina que nós devemos acreditar, nós devemos crer fielmente o que a palavra de Deus está nos orientando a fazer, né? Quem somos nós para contrapor o que a sabedoria divina, né? Então, Jesus enviou aqui, ó, eles para não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderia levar nem alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Mas poderiam calçar as sandálias, mas não levar nenhuma muda de roupa extra. Onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. E, e eles saíram em viagem. E tudo quanto eles precisaram foi providenciado por Deus. Ou seja, se nós estivermos seguindo a vontade de Deus e fazendo aquilo que Ele nos incita a fazer, nos diz para fazer, mesmo que nós não estejamos preparados, mesmo que nós não tenhamos tudo que a gente acha que é necessário, não importa o que seja, Ele vai prover tudo o que é necessário para que a gente consiga, para que a gente faça aquilo que Ele nos pediu, né? Ou seja, Ele vai nos enviar e Ele vai nos prover tudo que for necessário. A gente não precisa se preocupar. Nós não precisamos nos preocupar se nós estivermos seguindo aquilo que Deus está falando para nós fazermos. É essa mensagem que fala o meu coração hoje aqui. Amém? Amém. Eu vou começar não pelo texto lido, mas o que está principalmente para o Fábio aqui, e para quem for nos ouvir, que está em Marcos 13, 13. Capítulo 13, verso 13. E sereis aborrecidos sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é natural esse trecho aqui, o que traz ao meu coração, esse texto aqui de Marcos 6, 1. Partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos seguiram, foram para Nazaré, a terra de Jesus. Nada, gente, no meu entender, nada gera mais desonra do que a proximidade. O que eu quero dizer com isso? Parece que a família da gente é quem mais persegue. Quando a gente
é levada ao Evangelho de Jesus, a crer no Evangelho de Jesus, a crer em Jesus. Aqueles que não são, que não professam a mesma fé, são os que mais nos perseguem, são os que Sim. estão mais próximos. E aí, aqui, tem uma lição, assim, riquíssima, é quando Jesus, no verso 7, no verso 5. O verso 5 diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas. Não podia. Será que Jesus não podia mesmo? Podia. Mas aqui o Evangelho está dizendo, parece até um paradoxo, mas não é. Por quê? Por que que Jesus não podia? Porque Deus não opera onde há desonra. Deus não faz milagres onde há desonra. E ele ainda fez, a Bíblia aqui diz que ele ainda fez pouquinhos milagres. Mas onde há desonra, para o nome de Jesus, as bênçãos de Deus são fechadas. Elas são cerradas, fechadas. Então, o que que a gente tem que fazer? Orar. Orar. E orar de novo. Aí, no verso 7, legal. Chamou a si 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes o poder sobre espíritos imundos. E aqui, Jesus dá todas as instruções, como o irmão James já falou, aos seus discípulos. E tem essa rejeição de Jesus, tem Mateus, tem Lucas, mas aqui, lá é omitida a história dos discípulos. E aqui Marcos traz essa faceta aqui dos discípulos. E por quê? Porque Jesus deu essas instruções da mesma forma como ele sofreu perseguição, nós também sofreremos até o fim da nossa caminhada com Jesus. Não vai ser diferente. Pode ser pelos da família, pode ser por amigos. Eu sofri muitas retaliações da minha própria mãe. A mamãe chamava nomes que eu vou omitir aqui. Não era palavrão assim, mas era nomes que podiam amaldiçoar a minha vida para o resto, né? Mas graças a Deus Jesus estava comigo. O meu vizinho, como eu já relatei aqui, eu ouvi dizer que você agora é crente, deu uma risada sarcástica, que no meu parco entendimento de fé ainda, porque eu era bem neófita ainda, eu percebi que aquilo não era ele, era quem estava usando a ele para poder me botar para baixo, me fazer com que eu desistisse da minha caminhada. Com uma semana, seu Mário, como o senhor disse aí, quem toca no crente, toca na menina dos olhos de Deus. Quem toca nos meus ungidos, toca nas meninas dos olhos dele. Então, com uma semana depois, esse senhor teve um infarto fulminante. Assim, não teve jeito. Já chegou sem vida. Nos levaram, correram, chegou sem vida no hospital. Então, é assim, a gente se alegra com isso. Eu vou me alegrar porque esse homem morreu, porque não sei, era o dia dele, não sei. Eu só sei que eu acredito que aquele que toca nos ungidos do Senhor toca na menina dos olhos de Deus. Sim, sim. E Jesus já disse para eles, já advertiu, na casa que entrar e ficar nela, até partir dali. Ele já disse ali, que eles ficassem ali. Quando alguns vos não receber, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudir o pó. Era um costume que eles tinham de sacudir o pó. Sacudir o pó, aí eu vou ler aqui uma instrução que tem na Bíblia aqui. O pó dos gentios pagãos era alvo de repugnância por parte do judeu. Recusar a mensagem de Jesus rebaixava os incrédulos ao nível dos pagãos, mesmo que fossem judeus. Ainda hoje, isso é um fato que continua a acontecer. Então, assim, quando a gente tentar levar o evangelho, tentar levar a palavra, cabe a nós o quê? Jogar a semente. Mas quem convence é o Espírito Santo. A gente não se entristeça. E quando perseguir, como o Fábio foi, pelo que eu estou vendo, foi bem, né, perseguido lá. Não vou sair porque você agora é assim, você é assado, porque você agora é crente, não sei o quê, não sei o quê. Fazer o quê? Vai sacudir o pó, vai orar. Só orar. Não tem mais como. Dói. É seu pai, é sua mãe, são seus primos que cresceram com você?
Mas você agora é separado, você agora é santo. Você sabe o que significa a palavra santo, Fábio? Sabe, Fábio? Sabe? Separado. Isso, isso. Perfeito não, mas separado sim. Santo sim. Sede santo como eu sou santo. Então você foi separado para o reino. Alegre-se, rejubile, regozijes, você foi perseguido por causa do nome de Jesus. Grande é o teu galardão. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra, é o penhor que está aqui na palavra de Deus. Alegre-se, levante a cabeça e siga, prossiga, vá em frente. E quando tiver a oportunidade de falar de Jesus, não perca. E se não puder falar, principalmente testemunho. É só o que eu tenho a falar. É isso aí. Pode falar assim, de Jesus você pode falar em tempo, fora de tempo, tá? Não esquenta a cabeça, não. É uma coisa que eu Não falei volta ontem. vazia, a tua palavra não volta vazia. Pode ter certeza disso. Não volta vazia, cara. Sabe o que é isso? Entendeu? É uma coisa você chegar com um copo na mão e, ó, tá, tô te apresentando aqui esse copo. É que você está apresentando Jesus. Imediatamente pro outro lado já enche teu copo. E a palavra de Deus não volta vazia. Não se preocupa não. O cara recebeu? Ora, muito bem. Se não recebeu, deixa quieto, tá? Fica frio. Deixa Deus trabalhar. O horário já passou. Eu Coisa que queria eu tava comentar falando aqui aqui, uma outra coisa com você, mas vai deixar para amanhã. uma coisa que eu tava falando aqui era da minha tia, né? Eu tava falando com uma amiga sobre o que a minha tia passou, né? E tá passando, né? No AVC dela. Falando, ali, olha, ela tá cheia de esperança, né? Cheia de luz, né? Cheia de vontade de viver. Pessoas vão ali, né? Já cheio do Espírito Santo ali, orando, e aí as pessoas contando, né? Falando, tem uma situação assim que eu conheço uma pessoa que ela, né, ficou desanimada, não sei o quê, triste, não sei o quê. E eu falei, olha, a pessoa tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Quando a pessoa tem Deus no coração, aí ela tem a esperança. Porque sem Deus no coração, a pessoa olha e fala, "Ah, acabou, porque pela razão não tem solução, né? Se você não tiver Deus, você não vê o caminho, né? Você não enxerga né, um milagre, né? Porque a pessoa, pela razão mesmo, né, não faz mais sentido, né? Mas quando a pessoa tem Deus dentro do coração, ela se enche, né? Ela se enche e aquilo cura ela, né? Então é a grande diferença mesmo, é você ter Deus ou não ter Deus, né? E aí É, a pessoa olhava assim e falou, E aí a gente tá falando de testemunho, né? É é testemunho, isso né? aí. Eu tenho certeza que sua tia ficou contente quando você mostrou o louvor para ela, que ela escutou aquele louvor lá. Ah, Eu tenho certeza que ficou. ela ficou Oração de contente. vocês. A gente tava muito linda. Eu cheguei lá, eu fiquei maravilhada, porque quando eu cheguei, eu já vi assim, a presença do Espírito Santo transbordando dela, assim. Nossa, e a gente ficou ali uma semana. Nossa, foi muito gostoso, muito gostoso. Presença do Espírito Santo o tempo todo ali, enchendo, enchendo, transbordando. E a gente ficava em oração ali, mostrei as orações de vocês também para ela. Ela quis gravar um vídeo depois, eu vou mandar para vocês, gravar um vídeo agradecendo, obrigado. Ela se maquiou, ela se maqueia, ela cuida dela mesmo, toda animada. A gente foi no aniversário da minha tia, ela quis dançar uma música, eu levantei ela, dancei uma música com ela, toda feliz, assim, toda cheia de vontade de viver, sabe? Muito, É, muito orgulhoso, assim, da luta dela, da dedicação dela, das transformações que Deus realmente tem feito na vida dela. Muitos médicos têm olhado e falado, não. E assim, mudou totalmente a minha perspectiva, porque assim, só Deus para fazer isso. Porque assim, olhando pelos exames, não tem como, né? 90% do cérebro dela, de um lado, foi afetado. Os médicos olham e falam, meu, como assim? Ela tá falando, ela tá rindo, ela tá conversando, ela lembra de tudo, sabe? E tá cheio de ânimo para poder melhorar. Uma parte do corpo dela não está se movimentando, mas tem voltado pouco a pouco.
Nossa, e só Deus, né? Só Deus. Os médicos olham e o que é isso, né? O que é isso, né? E eu É tava assim fazendo mesmo. uma oração com ela, olha, veja, Jesus, né? Eu tava fazendo uma oração com ela, orando ali, todo dia a gente ficava ali junto e tal. Eu tava na sala com ela e no meio da oração a campainha tocou, bateu na porta, e aí assim, foram abrir, quando abriu entrou uma senhora, a senhora entrou conversando ali, sentou no sofá do lado da gente, daí cumprimentamos a senhora, ficamos conversando ali e tal, não sei o quê. Daqui a pouco a senhora começa a contar, porque a senhora que mora no andar de baixo dela, que é vizinha dela, teve um AVC parecido com ela, tem a parte do corpo igual da minha tia paralisada, ela não mexe nem o braço nem a perna, mas eu fui perceber depois de 10 minutos, porque a senhora comentou, porque ela entrou andando, ela não tem um lado do corpo movimento, e ela entrou andando dentro do Tá apartamento vendo? uma bengalinha ali, entrou andando, sentou e depois de um tempão que eu fui perceber que ela tinha a deficiência ali. E aí eu falei, minha tia, olha o milagre que Deus mandou para a senhora, porque ele, né, qual a probabilidade de ter uma pessoa que tem a mesma deficiência que você, um prédio de 5 andares, né, e a pessoa entra, senta para testemunhar para você porque é possível. Olha, continue Tá vendo? acreditando, filha, que é possível. Esse milagre será derramado sobre a sua vida, né? Então, É verdade. meu Deus, né? Muito bom isso. Amém, meus queridos. Vamos Amém. continuar amanhã, capítulo Amém. 14, a morte de João Batista, ok? Amém. Amém. Vamos Senhora pra orar? gente. Bora. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esses momentos vividos na tua presença, Pai, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. O Senhor nos acalentou, nos mostrou os testemunhos, e isso nos alegra muito, Pai. Nós sabemos que o mundo nos rejeita, mas para que nós nos preocuparmos se nós temos o Senhor? O Senhor é tudo. Estar ao seu lado é estar contente, estar alegre, porque mais é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os conosco do que os que são no mundo. Então, Pai, eu só posso agradecer por mais esse dia. E eu te peço, Senhor, nos dá um final de semana alegre, viçoso, na tua presença, Pai. Nós possamos, ó Pai, encontrar pessoas aceptíveis à tua palavra, Senhor. E nós possamos ser usados por ti, Senhor, para poder falar do teu evangelho. E que nós possamos também, Senhor, estar sempre atento em volta de nós, o que transcorre, para que possamos ser usados no momento certo. Abençoa, Pai, a dona Lucinha, abençoa o James, o meu filho, a sua esposa, meus netos, minhas netinhas. Abençoa o Fábio, a sua esposa, seus filhos, sua enteada, a sua tia lá na Bahia, Senhor, os seus pais e todos os seus primos, ó Pai. Abençoa eles, ó Pai. Alcança eles. Derrama sobre eles a tua graça, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nos ajuda, Senhor, a continuar firme na tua presença. Abençoa a minha nação, Senhor. Abençoa toda a terra, Senhor. Estamos precisando, Pai, de direção. E o Senhor é a nossa direção. Eu te agradeço desde já, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Deus abençoe a cada um de nós, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Ele para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.